Cuidado. Cuidado com quem? Cuidado com você mesmo. Cuidado com a sua boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você se compromete. Cuidado, porque você pode se amarrar. Quando eu pensei nesse tema aqui, eu falei, parece que eu estou, naqueles devocionais que eu faço pro colégio nos dias úteis, que é um devocional baseado em provérbios, porque os provérbios sempre trazem para nós essa lembrança, do cuidado que temos que ter com a nossa boca, com o que falamos, para não nos amarrarmos, para não nos prendermos, para não cairmos em armadilhas. Mas hoje eu não estou lendo um provérbio, eu estou lendo com você aqui a nossa Bíblia 365, seguindo a sequência que ela traz, e meditando no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, quando o rei Saul faz uma promessa que não é bem pensada, que não é estratégica, que não traria benefícios. Na verdade, uma promessa que só poderia trazer punições, só poderia trazer agravantes. Uma promessa que Deus não pediu para que ele fizesse, mas ele resolve fazer. E quando ele resolve fazer essa promessa, ele põe ele em risco, ele põe a família dele em risco, ele põe o exército dele em risco, por causa de uma promessa mal pensada. O que acontece? Nós vemos aqui que o rei Saul está enfrentando um período de guerra contra um inimigo lendário aqui do povo de Israel, os filisteus, aqueles mesmos filisteus lá da época de Sansão, os filisteus que continuarão aí inimigos no período do rei Davi. Nessa guerra tem inúmeras batalhas. Eles estão em uma das batalhas. O filho do rei Saul, Jonatas, um personagem também que aparece bastante aqui na história, um personagem que vai ser aí muito falado no início do ministério de Davi, no início da vida de Davi. O Jonatas, filho de Saul, se demonstra um jovem muito corajoso e tem um plano assim audacioso. Ele sai com o seu escudeiro e decide ir até o acampamento dos filisteus. Ele fala o seguinte: Deus pode vencer com muitos soldados ou com poucos soldados. Então ele sai escondido. A impressão que dá é que antes de se iniciar ali o dia, antes de iniciar o dia de planos, de batalhas, ele sai e vai, atravessa desfiladeiros. A impressão que dá é que ele escala realmente e vai até o acampamento dos filisteus. Chega perto lá, ele traça um plano com o seu escudeiro. Ele fala assim: se quando nós aparecermos, os filisteus chamarem a gente para ir lá, para brigar com eles, para guerrear com eles, nós vamos. Isso é um sinal de que Deus dá a vitória para nós. E se eles não falarem nada, nós vamos ficar quietos, nós vamos embora. Então, quando eles aparecem, os filisteus começam a falar: olha lá, os israelitas saindo dos seus buracos e tal, venham aqui, vamos dar uma lição em vocês. Quando eles ouvem isso, eles entendem: o Senhor deu a vitória para nós. Então eles vão e enfrentam um pequeno grupo ali. O texto fala ali de aproximadamente 20 homens, mas eles em dois enfrentam e vencem. Isso causa um temor nos outros que estão assistindo. E eles entendem que tem uma coisa sobrenatural. Não bastasse isso, o Senhor manda um terremoto. E isso causa um tumulto. Os filisteus começam a fugir. Ficam confusos, começam a se matar uns aos outros. O acampamento dos israelitas vem aquela bagunça e se perguntam o que é que está acontecendo. Manda fazer uma contagem, descobre então que Jonatas não está lá. Jonatas saiu com seu escudeiro e deve ser ele que está causando aquele tumulto lá. E eles começam a também se envolver na batalha, mas é o Senhor quem dá essa vitória. Aí eu comecei a falar para você sobre o que falamos, sobre o que prometemos, sobre os nossos compromissos, as coisas com as quais nos comprometemos. O rei Saul faz uma promessa que não deveria ter feito. Uma promessa, como eu disse, que Deus não pediu para ele fazer.
ele, talvez para incentivar o seu exército ou para dar pressa no exército, ele fala assim que diante de Deus ninguém vai comer nada até derrotar os filisteus. Só que o seu filho Jonatas não estava ali e ele não ouviu essa promessa. Durante a batalha, depois de muito cansado, Jonatas encontra um favo de mel e come um pouco do mel. E ele fica com muito ânimo, com muito vigor, né? Guerreia mais ainda, luta com mais força, tem energia. Então ele é avisado. Seu pai prometeu que ninguém poderia comer, senão seria punido por Deus. E ele fala, por que meu pai fez isso? Meu pai fez uma promessa sem pensar. Porque se nós já estamos vencendo, se o Senhor já está nos dando a vitória, já imaginou se todos nós tivéssemos ainda mais energia? Iríamos lutar melhor. Por que é que meu pai fez essa promessa sem pensar? Bom, acontece uma vitória, eles voltam para o acampamento, só que o rei Saul decide, né, depois fazer uma consulta a Deus e fazer uma pergunta quanto ao que é que Deus quer que faça, e Deus não fala com eles, Deus não responde. Ele acha estranho, por que é que Deus não nos responde? Então eles usam aquelas estratégias que Deus tinha revelado para eles naquela época, né, de ouvir a voz de Deus por meio dos recursos que Deus tinha dado, do colete sacerdotal, né, das pedras, Urim, Tumim, e ali Deus vai falando, mostrando quem é o culpado. Eles vão lançando a sorte, como eles diziam, né, perguntando para Deus, até que Jonatas é indicado como culpado da promessa que foi quebrada. O rei Saul pergunta para Jonatas, o que foi que você fez, meu filho? E Jonatas fala, eu comi um favo de mel porque eu não sabia. Mas infelizmente, quando nós falamos as coisas, nós, né, proferimos as palavras, declaramos que vamos fazer, nós estamos amarrados ao que falamos. Poderíamos não ter falado, mas depois que falou, está amarrado ao que disse. Poderia não ter dito que você ia fazer alguma coisa, mas depois que disse, está amarrado àquilo. Então deve pensar bem para falar, deve pensar muito para prometer, porque depois você está comprometido. O rei Saul fala assim, infelizmente então Jonatas vai morrer, porque eu fiz uma promessa de que ninguém comeria e ele quebrou a promessa e vai morrer. O povo vê que aquilo é tão absurdo, né? Porque claramente Deus deu a vitória a Jonatas, foi ele que teve a audácia, a coragem de ir lá, de enfrentar o exército, acreditando em Deus, não sabia, e o povo intercede, e por isso então a vida de Jonatas é poupada ali, porque o povo intercede. Mas olha que tensão, olha que tragédia, olha que perigo, tudo por quê? Tudo porque alguém se comprometeu sem pensar. Alguém teve uma ideia. Eu vou prometer isso. Para quê? Eu olho para esse texto e penso o seguinte, eu tenho muitas coisas que fazer, eu tenho que ser uma pessoa que ama Deus, que conhece o Senhor, que honra o Senhor, que busca a glória de Deus, mas eu tenho também que ser uma pessoa sensata no que eu vou me comprometer e analisar. Isso é necessário? Esse compromisso é necessário? Esse compromisso vai trazer, né, benefícios ao meu projeto de viver para a glória de Deus? Né? Esse compromisso é indispensável? Ou de repente não é algo que eu apenas quero fazer, então eu não preciso falar, eu vou só tentar fazer e ver se eu consigo fazer? Né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu prometo. Você tem que tomar cuidado com o que você promete, porque depois que dizemos, estamos amarrados ao que dissemos. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, você é dono das palavras que não disse, e você vira escravo das palavras que disse. Então cuidado com o que você diz. Aprenda com o nosso irmão Saul aqui, e não fale o que não é necessário, não prometa o que não é necessário. Tá bom? Que Deus abençoe você, que você possa aprender com a nossa amiga aqui, né, com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o nosso guia, que você possa aprender a ter uma vida melhor, mais parecida com a vida de Jesus.
Convido você a ler a Bíblia todo dia comigo, usando essa ferramenta, a Bíblia 365, que traz um trecho por dia. Hoje nós estamos aqui no dia 13 de maio, lendo esse trecho do Antigo Testamento, o trecho do primeiro livro de Samuel. Além do Antigo, nós lemos também o Novo Testamento, estamos lendo o Evangelho de João, os Salmos, o Provérbios. Todo dia tem aqui uma porção preparada, separada para você ler, e assim nós leremos a Bíblia toda dentro de um ano. Não tem ainda sua Bíblia 365? Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem link para você comprar. Um grande abraço, Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo devocional, se Deus quiser.